Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta com a nossa última parte da resolução comentada da Unicamp, que aconteceu agora no dia 7/11. Isso aí, a última parte, são as questões 22, 23 e 24 da prova de matemática, Q e X. Ok? Você que ainda não está inscrito, inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha. Tá gostando? Deixa seu like, beleza? Então vamos começar com a nossa questão 22, que fala assim, ó. A parábola y igual a menos x² mais bx mais c intercepta no eixo x os pontos P0 e Q0. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pela equação y igual a 2x mais 1 e y igual a 1 menos x sobre 2. Ele quer saber qual o valor do P e do Q. Beleza? Tá, então vamos pensar assim, ó. O que ele deu de informação para nós aqui? Nós temos duas retas. Eu desenhei aqui a equação dela, muito simples, né? Atribuímos valores para x e calculamos o valor de y. O azinho aqui é 2, então ele é positivo. O nosso bzinho é o coeficiente linear, corta no 1, no eixo y, então está aqui. O azinho é positivo, então essa aqui é a reta que passa por esses dois pontos, 0 e 1, menos 1 e 1, ok? Tá. A outra equação, eu escrevi ela dessa forma aqui, né? Tava 1 menos x sobre 2, eu coloquei menos x sobre 2 mais 1. O coeficiente angular aqui é negativo, então na reta decrescente, também corta no 1, e aí os dois pontos que eu atribuí para ela aqui, me deu essa reta. Show! Então isso significa as duas retas do plano. Nós temos uma parábola, onde essa parábola, o azinho dela é negativo. Então ela tem um perfil onde o nosso, né, a concavidade dela é para baixo. Então existe aqui essa parábola, que eu não sei a equação dela, na forma geral, ela está como menos x² mais bx mais c. Então ela corta o c em algum ponto aqui, nós temos aí essa equação. Beleza. Ele disse que essa reta, cada uma dessas retas, toca, né, corta ou intercepta apenas em um ponto na nossa parábola. Então existe uma parábola aqui, que eu vou desenhar ela de mais ou menos, e ela vai ter um perfil onde ela vai tocar num ponto qualquer aqui, vai tocar num ponto qualquer aqui e vai embora. Ok? Interessante, esses dois pontos aqui de corte do eixo X foi dado. Foi o ponto que ele chamou de P e o ponto que ele chamou de Q. A ordem aqui não importa, mas é P e Q, certo? Percebe, então, que esse P e Q, eles são raízes da nossa equação. Se você pensar bem, o que ele está pedindo é a soma dessas raízes. A soma das raízes tem uma formulinha para ela que é menos B sobre A. E aí, se você olhar aqui, quem que é o B? O B é o Bzinho mesmo. Quem é o A? O menos 1. Então, a soma das raízes, ou seja, o P mais Q, o que eu quero, na verdade, é o valor desse Bzinho aqui, ó. Se eu encontrar o Bzinho dessa equação do segundo grau, no caso dessa função do segundo grau, eu resolvo o problema. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, Ledu, algumas informações. Toda vez que eu tenho um ponto de interseção entre duas funções, né, eu posso fazer uma relação entre elas de gerar um sisteminha, certo? Onde eu vou igualar o y. O ponto de encontro delas, seja onde for, o y é o mesmo, né? O ponto de encontro delas, o y é o mesmo. Então, eu vou montar um sisteminha, vou igualar as duas equações, ok? Tá. Outra coisa, como vai cair numa equação do segundo grau, em ambos os casos, nós sabemos que quando tem um ponto de interseção, o valor do nosso delta, ele é zero, né? E aí o que acontece? A reta, ela é tangente, ela vai simplesmente tocar no único ponto. Ah, agora eu entendi, Ledu. Então, o que acontece? Nós vamos ter que resolver cada um dos sistemas. E como é que a gente resolve? Igualando esses dois casos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, menos x² mais bx mais c igual a 2x mais 1. Trazendo todo mundo para cá, eu ficaria com uma equação desse jeito, do segundo grau, ó. O bx está aqui, vem o menos 2 para cá, então eu vou colocar aqui o b menos 2 em evidência. O x aqui. Então, olha lá, bx menos 2x, que é b menos 2x, mais c menos 1 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Não vou resolver. Eu vou fazer com que o delta seja igual a 0.
Porque se o delta for igual a zero, essas duas equações, elas têm um ponto em comum. Sacada, Ledu! Então, o que a gente vai fazer? O delta igual a zero. Só para a gente lembrar, delta é B2 menos 4AC, certo? Então, o Azinho nosso aqui é o menos 1, o Bzinho nosso é essa expressão e o Czinho nosso é esse número aqui. Então, eu vou substituir, ó. Isso aqui eu vou igualar a zero. Então, B quadrado vai ser B menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes, vou colocar entre parênteses, C menos 1. Percebe que isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui por enquanto montado, ó. B menos 2 ao quadrado, menos com menos dá mais, então isso aqui dá 4 vezes C menos 1, isso é igual a zero. Vou deixar essa equação montada porque não tem o que fazer aqui. Eu tenho B e C e o meu objetivo é achar o Bzinho. Vamos para a próxima. Vamos igualar as duas de novo. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos x quadrado mais bx mais c e vou igualar a menos x sobre 2 mais 1. Beleza? Vamos trazer todo mundo para cá, para ficar uma equação de segundo grau. Menos x quadrado mais bx. Esse cara vem para cá somando. Mais meio elevado nada. Mais meio x aqui. Elevado vem da onde? Não é? Tá maluco? Então, ó, isso aqui eu coloquei o x em evidência, ó. Bx vem para cá, mais meio x, então x em evidência. Mais c menos 1 igual a zero. Perfeito? Tá. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Eu vou criar o nosso delta igual a zero. Então, o Bzinho nosso é esse cara. Então, é B2, então é isso aqui, B2, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C menos 1 igual a zero. Percebe que então eu fiquei com B mais meio elevado ao quadrado. Aqui fica mais 4 que multiplica C menos 1 igual a zero. Tenho duas equações. E agora percebe uma coisa interessante, ó. Esse termo 4 vezes C menos 1 e esse termo 4 vezes C menos 1 são iguais. Então, se isso é igual a isso, essa parte da frente é igual a essa, porque eles são iguais a zero. Então, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, B menos 2 ao quadrado é igual a B mais meio ao quadrado. Legal? Bom, e agora? Então, vamos desenvolver esse produto notável. Olha só que interessante. B quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4B, mais o quadrado do segundo, que é 4, igual do outro lado. Então, olha lá, então igual aqui, B quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, ó, 2 vezes B vezes meio, isso aqui dá B, certo? Que corta 2 com 2, mais 1 quarto. Olha só que interessante. Eu tenho B quadrado desse lado, eu tenho B quadrado desse lado, a gente pode, ó, simplificar. Eu vou deixar o 4 desse lado, vou trazer o 1 quarto para cá, que era positivo, como negativo, e vou mandar, ó, tem um B aqui, recebe esse 4B que era negativo para cá positivo. Percebe então que isso aqui vai ficar, ó, tirando MMC, 4 vezes 4, isso aqui dá 16, menos 1, eu chego à conclusão que o nosso B aqui, que seria 5B, é igual a 16 menos 1, isso aqui é 15 sobre 4. Mas aqui não dá 5B, o 5 não está aqui, então ele passa para cá, dividindo, ó. E aí eu posso simplificar aqui, o que sobrou para nós, que o Bzinho, ele vale 3 quartos. Edu, acabou o problema? Acabou. Por quê? Eu quero P mais Q. Só que eu sei que o P mais Q vale Bzinho. Então, olha que legal, o nosso P somado com o Q é o Bzinho que você acabou de calcular ali, que é 3 quartos. E aí, se eu olhar lá na alternativa dessa prova, é o item B de bola. E tá aí resolvido. Nossa, Ledu do céu, sai da frente para eu ver essa tela maluca. Olha que questão maluca. É uma questão interessante, mas perceba, você só tinha 12 questões para fazer de matemática. Aumentou 1 hora, né? Então, organização do tempo. Lógico que essa questão ia lá para o final. Ia deixar ela para o final. Sabemos fazer, mas ela toma tempo. Então, a gente deixa para o final. Legal? Vamos para o próximo? 23. O polinômio P de x, 2x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c,
é divisível, grife essa palavrinha aí, é divisível por 2x² menos x mais 4. Então, o valor de Czinho mais 2b menos a é... Edu, por que você pediu para grifar a palavra divisível? Perceba que quando eu falo que um polinômio é divisível por outro, ou quando um número é divisível por outro, o resto sempre é zero, tá? Então, isso é importante. Edu, como é que eu vou achar o A, o B, o C, tudo que está precisando? Bom, ele pediu para a gente fazer a divisão desses dois polinômios, e a divisão deles vai dar resto zero, né? E eu posso fazer essa divisão de no mínimo duas formas aqui. Ou eu posso usar o método da chave, ou posso usar o método de Descartes. Aí depende, tá? Você que vai escolher aí a melhor forma. Em ambos os casos vai acontecer esse sistema. Um polinômio, um dividendo, né? Um divisor, um quociente e o resto. Então é a famosa prova real. Esse vezes esse, mais esse dá esse. O método Descartes, ele usa esse método que a gente chama de coeficientes a determinar. Como assim, Edu? Percebe o seguinte, nós estamos dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2. Qual vai ser o polinômio do quociente? É só subtrair o grau, né? Porque x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, estou dividindo duas coisas iguais. Então, o grau desse polinômio aqui é grau 1. Então, ele é um polinômio de grau 1, ax mais b. Mas como eu já estou usando as letras a, b e c, então eu vou escrever aqui, ó, dx mais e, o nosso quociente. Ledu, e o resto? O resto é zero. Como que eu sei? Porque a palavrinha divisível nos informou isso, tá? Então, percebe que aqui nós temos o p de x, o d de x, o q de x e o resto. Eu prefiro usar, quando tem letra, esse método. Tá? O método da chave também funciona legal, só que o aluno às vezes se perde um pouco aqui com essas letras na hora de colocar em evidência. Então, particularmente, eu acho mais simples aqui porque eu vou só multiplicar e comparar. Simples assim. Tudo que está desse lado aqui, ó, eu não vou mexer. Eu vou até colocar o igual um pouquinho mais para cá para ficar melhor a minha distribuição aqui, certo? Esse polinômio aqui, ó, eu não mexo nele, ele vai ficar para o lado de cá da igualdade, ó. Então, o nosso quadrado aqui, o retângulo, né, ele fica desse lado da igualdade. Do lado de lá, nós vamos estar multiplicando, ó, distributiva, 1, 2, 3 elementos, vezes 2 elementos, então isso aqui vão dar 6 elementos aqui, certo? E aí eu não posso esquecer. Então, vamos lá, 2x² vezes dx, isso dá 2dx ao cubo, perfeito? Tá. 2x² vezes e. Então, isso aqui vai ficar 2e x², ó. Bacana, Ledu. E agora? Agora nós vamos multiplicar esse menos x, cuidado com o sinal, com aqueles dois. Então, fica menos x vezes d, isso aqui dá menos dx², menos ex. E para finalizar, o 4 vai multiplicar aqui 4dx mais 4e. Pronto. Legal? Vamos juntar aqui os iguais. O que é igual? O polinômio de mesmo grau. Grau 3 só tem esse, então eu vou escrever aqui 2d, né? X ao cubo. Percebe que nós temos x² aqui, x² aqui. Então eu vou fazer colocando em evidência, ó, 2e menos d x². Ah, entendi, Ledu. Você só colocou em evidência, exatamente, ó. Só coloquei em evidência. Então aqui eu vou somar. Somar quem? Menos e mais 4dx e finalizo com 4e. E agora, Lidu? Agora nós temos uma igualdade de polinômio. Ó. Esse polinômio é o p de x, correto? E ele é igual a isso. Então a gente vai igualar cada termo no seu, né, o coeficiente, no seu grau respectivo. Percebe que aqui eu tenho 2d, e aqui eu tenho 2, então 2d tem que ser igual a 2, porque o grau 3 está aqui, ó. Disso, eu tiro que o d só pode ser 1. Então, já descobri o valor do d. Ó. Quem está junto com o x² é o a. Quem está junto com o x² é o 2e menos d. Então, eu vou escrever isso, ó. 2e menos d vai ser o a. Vou colocar o a maiúsculo aqui, mas é a. Ok. Como d vale 1, daqui eu tiro uma relação, ó. 2e menos 1 é igual a a. Então, o a é 2e menos 1. Tá lá. Achei a relação. O a é 2e menos 1. De onde saiu o menos 1? Menos d. O d é 1, tá aqui. Continuando. Quem está junto com o x aqui, quem está junto com o x aqui? Então, eu venho e coloco, ó. Quem está junto com o x aqui é menos e mais 4d. Isso vai ser igual
ao Bzinho ali, que eu vou chamar de Bzão. Tá. Mas o D eu sei que vale 1. Então eu posso reescrever aqui que o B vai ser, ó, menos E mais 4. Entendi, Ledu. Olha lá, onde saiu 4? 4 vezes D, que é 1. Então, 4. Para finalizar, quem está sozinho lá é o 4E. Então, quem está sozinho lá é o 4E. E quem está sozinho aqui é o C. Então, daqui eu tiro uma relação que o C vale 4E. Legal. O que nós queremos calcular? Nós queremos calcular... Cadê? Eu perdi aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu quero calcular isso, ó. C mais 2B menos A. Então, eu vou passar aqui, ó, uma régua aqui e vou escrever, ó. C mais 2B menos A é o que eu quero achar. Correto? Tá. Percebe que eu tenho C, tenho B e tenho A, tudo em função do E. Então, eu vou escrever. Eu vou escrever no lugar do C, 4E. Percebeu? Olha lá, 4E no lugar do C. Mais, duas vezes. Quem é o B? O B está aqui, ó. Menos E mais 4. Perfeito? Menos, cuidado, o valor do A. Eu vou colocar até com outra cor aqui para chamar a atenção. Esse menos aqui, ó, esse 2E menos 1, ele tem que ser colocado entre parênteses, porque ele vai trocar o sinal. E percebe que o resultado disso é o que eu quero, ó. Aí você fala, bom, Edu, mas tem letra E. Mas olha que negócio interessante. Aqui ficou assim, ó, 4E. Esse 2 tem que fazer a distributiva, então fica menos 2E mais 8. E esse menos faz distributiva, fica menos 2E mais 1. Isso é o que eu quero descobrir. Percebe? 4E menos 2, isso aqui dá 0. Então, sobrou 8 mais 1, que é o que eu queria saber. Então, o que eu queria saber aqui, ó, é 9. Nossa, Ledu do céu. Que doideira. Sim, é uma maneira de fazer. Uma outra forma que você pode fazer, que a gente colocou aqui, seria usar o método da chave. Só que o método da chave, como eu disse para você, ele é um pouquinho mais chato com relação a colocar em evidência na hora de fazer as divisões. Mas nenhum problema. Eu iria fazer o método da chave e no final ia aparecer um resto aqui, ó, com um monte de letra, envolvendo o A, o B e o C. Então o que a gente ia fazer? Esse resto, a gente iria igualar a zero os coeficientes. Dali eu ia achar o A, o B e o C, e daí eu encontraria aqui o resultado dessa expressão que ele pediu. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer assim, né? Até mais rápido. Mas aí é questão de gosto, ok? De novo, olha só, dá um print na tela aí para você ver. É uma questão bastante interessante, bem trabalhosa, bem literal. Estilo Unicamp. É o jeito que eles gostam, é o jeito que é cobrado. E você estava preparado e eu tenho certeza que você acertou essa questão. Questão 24, a última, para a gente terminar aí essa maratona que nós fizemos de aulas para resolução comentada da Unicamp, né? Do último dia 7. Vamos lá. No dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo apresentamos uma foto do satélite e a figura representando a situação. O ângulo alfa indicado na figura mede 67,5 graus. Temos a figura aí, a largura do canal medida em metros é indicada por L e na figura aí qual é o valor dele. Ele também nos deu aí o cosseno do arco duplo, o seno do arco duplo, que eu acho que não precisaria dar, o aluno teria que saber, mas eles deram, então facilitou bastante. Minha terra tem palmeira de canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, então é só desenvolver que chegaria nessas duas formas. Beleza. Eu coloquei as alternativas aqui, até para a gente ir analisando, né? Porque é uma questão que vai dar um pouco de trabalho, claro, vai dar um pouco de trabalho, mas de repente a gente pode matá-la no meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, interpretação de texto. Essa é a figura e eu fiz um esqueminha do lado aqui para você entender. Justamente aqui no meio do caminho, eu tracei uma reta que é perpendicular com os dois lados do canal, tá? Ou seja, 30 metros para cá, 30 metros aqui para baixo. Essa distância aqui é a distância daqui até o bico lá, ou seja, essa distância toda aqui é o 400. Percebe que o canal é L, e essa distância pequenininha aqui, ó, eu não tenho, então eu chamei ela de X. Se tudo isso aqui é L, aqui é L menos X. Legal. Nós sabemos que se aqui é um ângulo de 90 graus, esses dois ângulos aqui, ó, o alfa somado com o θ, tem que dar 90 graus. Logo, esse ângulo θ
vai ser 90 menos alfa. Perceba que o alfa é 67,5, então daqui eu tenho que o θ vale 22,5 graus. Isso é um problema para nós, por quê? Porque nós não temos 22,5 na nossa tabelinha. Tá? Nós podemos até produzir ele. A gente poderia até tentar calcular o 22,5 pensando no arco metade, de 45. Que seria um caminho, tá? É um caminho legal para resolver. Mas vamos até o que tem aqui no problema. Vamos lá. Primeiro, se esse ângulo aqui é θ e aqui é 90, você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse, ó. Aqui tem que ser alfa. Ok? Por quê? Tudo isso é 180, aqui tem 90, esses dois somados dá 90, então esse lado tem que ser 90. Perfeito, tem que ser o que falta para 90, o alfa. Automaticamente, se aqui embaixo é 90, então esse cara aqui é o θ. Beleza. Vamos relembrar do conceito do famoso soca à toa, ou seja, seno, o cosseno e a tangente. Seno, cateto oposto, hipotenusa, o cosseno adjacente, hipotenusa e tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Percebe que em relação aqui nós temos dois triângulos. Vou até colocar em outra cor aqui, ó. Nós temos um triângulo aqui, vamos chamar de triângulo 1 e vamos chamar de triângulo 2. Você percebe que no triângulo 1, o nosso θ, que é o ângulo de 22,5, que eu vou usar ele, tá? Ele é x cateto adjacente 30 hipotenusa. Então eu vou escrever uma relação envolvendo o cosseno, ó. Cosseno do ângulo θ vai ser x dividido por 30. Isso eu peguei do primeiro triângulo. No segundo triângulo, eu também vou relacionar com o ângulo θ. Só que agora percebe que quem está de frente para ele é o cateto oposto. E aqui o 400 é a hipotenusa. Então eu vou escrever a relação agora envolvendo o seno. Ó. Seno de θ vai ser o cateto oposto L menos x dividido pela hipotenusa 400. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então agora o nosso objetivo é achar o L. Então vamos mexer um pouquinho com a álgebra aqui para ver o que a gente pode fazer. Ó. A primeira expressão aqui em cima, eu posso chegar à conclusão que o x vai ser 30 vezes o cosseno de θ. Beleza? Então não tem o que fazer, chegamos a essa relação. Aqui embaixo, se eu passar para cá multiplicando, olha só que interessante, ficaria assim, ó, L menos x, multiplicando em cruz, né? É igual a 400 vezes o seno de θ. Logo, o L, que eu quero calcular, seria 400 vezes seno de θ, menos aí para lá, somando x. Só que o x, nós podemos trocar ele por 30 vezes o cosseno de θ. Então, isso aqui, ó, resolve o meu problema. Se a gente bater o olho, aquele formato está meio que nesse formatão ali, ó. Ah, Ledu, então tem 400 aqui. Não dá para chegar a nenhuma decisão ainda, nenhuma conclusão. Mas nós já sabemos que isso aqui é o formato da nossa resolução do problema. Legal. Ledu, o θ é 22,5. O que é 2 vezes θ? 2 vezes θ é 45. Então eu saberia calcular o cosseno de 45 e o seno de 45. Ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar escrever o cosseno e o seno de θ em função disso que está aqui, ó. Eu vou abrir aqui, um parênteses aqui, ó, e vou escrever exatamente isso, ó. O cosseno de 2θ é 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ menos 1. Eu vou deixar o cosseno sozinho, então olha só que interessante, ó. O cosseno de 2θ mais 1, tudo isso dividido por 2, daria o cosseno ao quadrado de θ. Logo, o cosseno somente de θ seria a raiz quadrada de tudo isso. Lembre-se que isso aqui é cosseno de 45. Então, eu já vou escrever ele aqui desse jeito, ó. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais 1, tudo isso dividido por 2. Legal? Tudo bem até aí? Olha lá, esse cara aqui, eu peguei daqui. O θ é 22,5. Então, 2θ é 45. Então, isso aqui eu sei que é 45. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Esse 1 vem para cá somando e o 2 passa dividindo. E eu tiro a raiz quadrada de tudo aquilo. Percebe que eu vou dar uma ajeitada nisso aqui para ver o que acontece se eu colocar aqui o cosseno, para ver o que acontece aqui, ó, na resolução do problema.
Percebeu o que eu vou fazer? Então, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, ó. Vamos escrever o cosseno de θ, que é o que eu quero. Percebe que isso aqui eu vou tirar um MMC, ó. Então, nós temos uma raiz, aqui tem uma divisão e aqui tem um 2. Aqui em cima, eu vou tirar MMC, é 2, ó. Então, isso aqui é raiz de 2 mais 2. Percebeu? 2 vezes 1, 2. Então, aqui em cima ficou assim. Isso aqui eu posso escrever desse jeito, ó. Cosseno de θ vai ser a raiz. Divisão de fração, eu copio a primeira, raiz de 2 sobre 2, vou até colocar entre parênteses, vezes o inverso da segunda, ó. Então, o que sobrou para nós aqui? Que o cosseno de θ vai ser, ó, a raiz. A parte de cima continua raiz de 2 mais 2. Na parte de baixo, 2 vezes 2 dá 4, então eu posso tirar da raiz, isso aqui dá 2. Isso é o valor do cosseno aqui. Se eu voltar aqui e escrever do jeitinho que está aqui, ó, L igual a 400 vezes, seno de θ eu não sei ainda, mais 30 vezes, e no lugar desse cara eu escrever isso aqui, ó, o que aparece, ó, uma raiz da raiz de 2 mais 2, tudo isso dividido por 2. Percebe que esse número vai dividir por 2, vai aparecer um 15. Aqui na expressão eu tenho 15, tenho 15, tenho 15. Em todas elas eu tenho 2 raiz de 2, 2 somando raiz de 2, e aqui 3 raiz de... Como isso aqui não bate com aquilo lá, essa alternativa está fora, ó. A minha dúvida é aqui ou aqui. Mas percebe que, como os dois são iguais, aqui é 15, porque é 30 dividido, e originalmente eu estou somando, então, como eu estou somando, a alternativa é essa e acabou o problema, está resolvido. Ah, Ledu, você está de sacanagem comigo. Não, ué, usei a meu favor. É uma prova de segunda fase? Não. Tem alternativa? Tem. Então, tá aí. Ah, mas se tivesse uma segunda fase, tivesse que fazer? Simples assim. A gente ia fazer a mesma coisa, ia isolar aqui, ia escrever isolando aqui o seno de 2 θ, isso aqui passa dividindo. Como eu tenho cosseno de θ, eu viria substituir, ia dar um mega trabalho. Mas sai. Pronto, tá aí, resolvida a questão. Parabéns para você que prestou aí a Unicamp. Continua os estudos, foco no Enem, porque é agora, dia 28, né? 21 e 28 tá aí. Vale nota também para a Unicamp. Continua com a gente aqui, eu tenho um intensivão do Enem, um curso específico aí dentro do nosso canal no YouTube. Acompanha a gente lá. E toda quarta-feira, até o Enem, às 7h30 da noite, nós estamos fazendo uma live. Eu e um amigo meu, o professor Lucas Skywalker, segue lá também o canal dele, tá? Que nós estamos fazendo aí uma revisão bacana, um intensivão para o Enem. E aí, ele também vai poder te ajudar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, PM, é ou não é? Continua com a gente. Daí, a descrição vai estar no canal, sempre, de tudo que você precisa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Aquele beijo no coração. Me queira bem, que não te custa nada. E divulga o nosso canal. Compartilha. Bisu do Ledu, sempre com você. Tchau.